Boa noite. Oh, gostei desse boa noite, bonito. É bom estar com os irmãos de novo, compartilhando da palavra de Deus. O pastor Fábio está em Corrente, lá na conferência de aniversário da nossa igreja irmã, a PIB de Corrente. Por isso ele não está aqui, mas ele mandou um abraço para a turma toda aqui. Eu tenho certeza que ele queria estar presente, mas os compromissos a honrar fizeram ele estar hoje mais distante. Essa semana, meus irmãos, foi um pouquinho uma semana difícil para a igreja, né? Nós tivemos várias pessoas passando por situações de enfermidade e nós temos até um caso bem delicado, que é do netinho do irmão Miro e da irmã Germane, que está em Brasília, internado, que é o Matias, né? Então vamos estar orando por ele nesse momento. E também ontem, anteontem, né? Faleceu a irmã Cecília, certo? Lá em Picos. É a avó do nosso irmão Jefferson Araújo. Vem cá, Jefferson, vem, Angélica. Vamos orar por vocês nesse momento de luto da família. Ela foi velada ontem, né? Sepultada ontem em Picos. Nós vamos estar orando por vocês e orando pelas famílias enfermas. Fora o caso do Matias, que nasceu prematuro, nossa igreja essa semana tem passado por algumas lutas com os irmãos doentes. Então, quero que os irmãos estejam orando pelos enfermos. A mãe da irmã Salviana também ainda está ruim, né, irmã Salviana? Está se recuperando. Lá em Piripiri hoje, a irmã Júlia também, hoje não, final de semana, passou muito mal, teve que vir para a UPA. Nós estamos vendo aí que está um pouco crítica a situação para muitas famílias. Tem a virose, está pegando todo mundo da cidade. Vamos orar. Fica mais perto aqui, casal. Está tão longe de mim. Não vou morder, não. Osnildo, você consegue vir aqui à frente, orar por esse casal? Vamos ficar de pé. Pedir para que Deus console, fortaleça a família Araújo. Vamos lembrar de todos esses irmãos enfermos. Nós tivemos... O Devan está melhor, Devan? A Devan aí quis levar um bicho no peito aí na rodovia, não deu certo, não. Mas está melhor. Tantas pessoas para nós lembrarmos aqui. Vamos orar por elas. Ore para nós, Osnildo. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença. Clamamos ao Senhor pela vida do Matias. Nós clamamos a Ti porque o Senhor é aquele que controla todas as coisas. Então nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor restabeleça a saúde daquela criança, daquele bebê, e que os Teus servos tenham o privilégio de conviver com o netinho. Nós oramos a Ti também pela vida da Valquíria, que também se encontra em uma situação delicada. Nós oramos pelo restabelecimento, a restauração da sua saúde. Pai, tem misericórdia dela, Pai. Livra da morte, livra dessa enfermidade, Senhor, e cura em nome de Jesus. Nós oramos pela família do Teu servo, irmão Jefferson, que o Senhor traga o conforto, que só o Teu Espírito é quem dá, o consolo que vem dEle, o consolo que trata a nossa alma, que traz cura para o nosso coração. Nós oramos por todos aqueles que estão doentes, te apresentamos a vida da mãe da irmã Salviana. Nós pedimos ao Senhor também por cura, a cura física. E também, Pai, a salvação de sua alma. Que ela possa também compreender quem é o Senhor. E se ainda ela não entendeu, ela possa se render a Ti. Nós te agradecemos pelos livramentos. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. Ó Deus maravilhoso, nós te louvamos e te pedimos tudo isso, em nome do Teu Filho precioso, que venceu, que triunfou na cruz, e que hoje está à destra do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, amém. Continuem em oração, meus irmãos. São muitos casos de enfermidades, né, na nossa igreja. Alguns casos preocupantes, como o do Matias, prematuro, da Valquíria, lá em Brasília.
nós temos que interceder por todos esses que Deus nos deu o privilégio de amá-los em Cristo Jesus. Quero que você possa estar comigo no Evangelho de João. Abra sua Bíblia, né? Em João 15. Nós não vamos ler o capítulo inteiro de João 15, apenas os primeiros 11 versículos do Evangelho de João. João, que é um dos evangelistas e apóstolos de Cristo, e que escreveu o seu livro com o propósito de mostrar Jesus como Deus, sendo a pessoa de Deus. E isso fica bem evidente no final já do Evangelho de João, quando Tomé faz a declaração, Deus meu e Senhor meu. É o ápice do livro de João. E João vem trabalhando isso desde o capítulo 1. Mas, em especial, os capítulos 14 ao 17 são capítulos que são longos, mas se você olhar o recorte histórico dele, é bem pequeno, é de uma noite, nem isso. Que foi a última noite de Jesus antes de ser preso e crucificado. Foi uma noite de Páscoa, conforme as profecias do Antigo Testamento apontavam que deveria ser. Foi uma noite a qual Jesus aproveitou para preparar o coração daqueles mais achegados a Ele, para eles viverem tudo que eles iriam experimentar naquela noite em diante. É uma noite muito importante. Então nós vamos voltar essa noite, no capítulo 15, na metade do registro de João, dessa conversa ao pé da mesa de Jesus com seus amigos. E começa assim no versículo 1. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira. Vós, obrigado, meu querido, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto mais e mais, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amo. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Até aqui. Amém.
Olha que conversa maravilhosa, profunda, íntima que Jesus vai ter com seus amigos horas antes de morrer. Nessa conversa, Jesus declara pela 7ª vez o eu sou, dentro dos registros do Evangelho de João. Isso é muito importante, porque 7 vezes Jesus vai reafirmar a sua divindade com eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, e agora eu sou a videira verdadeira. Todas as vezes que Jesus diz eu sou, é porque ele está dizendo eu sou Deus. E ele vai falar isso de 7 maneiras diferentes, porque no Antigo Testamento, 7 vezes diferentes que Deus se apresenta ao seu povo como Deus. E aqui, Jesus vai citar o Salmo 80, vai citar o profeta Isaías, o profeta Ezequiel, dizendo, eu sou a videira. É muito interessante pensarmos nisso, meus irmãos, porque Jesus ele está fazendo um contraponto em relação a todo o povo de Israel. No Antigo Testamento, o povo de Israel, ele foi chamado da videira do Deus Altíssimo. Se você está perdido aí, o que é videira, não sabe o que é, temos aqui engenheiros da área florestal, agricultores. O que é a videira aí? Ajuda o pessoal. Eu sei que é, mas vamos ver se os irmãos estão espertos. Quem planta videira, colhe o quê? Colhe o quê? Ah, bom. Se falasse que colhe figo, ela está preocupado. Uva, tá? Alguns chamam de parreira, só para a gente não se perder aqui. Jesus se chama a videira, como Deus chamou o povo de Israel, como sendo a sua videira no passado. Para eles era comum a videira, porque você vai lembrar, o primeiro milagre de Jesus tem a ver com uva. Ele transforma a água em vinho. O pessoal consumia muita uva na época, e até hoje consome ali no Oriente Médio. Então ele está falando de uma coisa conhecida. E Deus fala, olha, povo de Israel, você é a minha videira. Você eu plantei. De você eu quero colher os frutos do meu trabalho. Deus se coloca e se ilustra aqui na figura do agricultor. Aquele que planta, aquele que cultiva, aquele que cuida. Mas como um bom agricultor, quando ele vê que uma planta não está correspondendo à sua produção, mesmo depois de todo o cuidado, adubagem, correção de solo, poda, fez tudo e ela não está respondendo conforme esperado, ele simplesmente o corta e lança fora. Um pouquinho antes de Jesus falar isso aos seus discípulos, Jesus tinha passado aquela semana debatendo com a liderança religiosa de Israel, porque aquela liderança havia perdido o seu propósito de existência, que é viver para o Criador. E assim como Ezequiel e Isaías vão dizer que Deus lançou fora a videira e plantou outra em seu lugar. Ou seja, a partir do momento que o povo de Israel deixou de obedecer a lei, a palavra de Deus, o povo de Israel começou a morrer, se afastar, e Deus então por si decidiu em sua justiça e amor lançá-los fora de si. Como que esse
cenário é revertido quando Jesus fala: o antigo Israel que falhou nos seus mandamentos, falhou no seu propósito e missão de vida, ele agora é substituído pelo novo Israel, o verdadeiro Israel, o homem perfeito que é Cristo. Então, toda vez que nós falhamos no nosso propósito de amar a Deus, de obedecer a Deus, nós podemos lembrar que o verdadeiro homem perfeito nos permite um recomeço. Eu sou a videira verdadeira. Agora preste muita atenção, porque a questão que Jesus vai levantar aqui e provocar no coração dos seus discípulos, pensando em preparar eles para viver o extraordinário pela frente, é que eles precisavam prestar muita atenção nas palavras de Cristo para não cair no mesmo erro que o povo de Israel caiu lá atrás. E a grande questão que esse texto nos traz é como permanecer na videira. Em outras palavras, como permanecer em Cristo. Jesus vai nos alertar que tem pessoas que gostam dele, até se declaram dele, mas não estão nele. Nós vamos ver isso. Mas ele também vai encorajar, dizendo que tem pessoas que se declaram dele, estão desanimadas com a vida porque está passando por tribulações e sofrimentos, mas são ramos, são parte dele. E essas pessoas vão ser recompensadas. Cabe a cada um de nós agora avaliarmos em qual grupo nós estamos e se de fato estamos permanecendo na videira que é Cristo. Como permanecer na videira? Basicamente, Jesus vai nos dar duas orientações para que nós possamos ser aqueles ramos bem saudáveis, que não perdeu o propósito da nossa vida cristã. E ele começa dizendo aí, entre os versículos de 1 a 7, da questão de permanecer na palavra. É impressionante. De Gênesis a Apocalipse, do começo ao final da história, todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e permanecem na palavra de Deus são recompensados pelo Criador. É o caminho ao qual Deus preserva o seu povo. E ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Olha o versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Palavra é a orientação, é o ensino, é a doutrina, são as verdades eternas as quais Deus nos entregou por meio da palavra, a Bíblia, e acima de tudo, pela própria pessoa de Cristo. Um pouco antes, 10 capítulos antes do capítulo 15, no capítulo 5, versículo 39,
Jesus fala à liderança religiosa de Israel: se vocês conhecessem e examinassem as Escrituras, que na época era o Antigo Testamento, vocês saberiam que elas dão testemunha de mim. Então, quando eu e você pegamos a nossa Bíblia, vamos de página a página, lemos, estudamos com cuidado, nós estamos no exercício de enxergar o nosso Salvador e o nosso Deus. Quer ver a Deus? Abra a Bíblia. Quer saber o que Deus tem para a sua vida, para a nossa vida? Leia a Bíblia. Ela é um tesouro de sabedoria e, acima de tudo, ela é o livro que revela a pessoa a qual nos criou. E que nos ama e que quer se relacionar conosco eternamente. Caminho diferente desse, a tradição humana, religiosa, totalmente vazia, sem nenhuma espécie de obediência à voz de Deus. Qual é a crítica de Jesus à videira antiga, que era a nação de Israel? Ela foi plantada pelo Pai, ela foi cultivada pelo Pai, mas ela desviou-se da voz do Pai. Já viu aquele parasita que consome a planta? E sufoca a planta? É assim a vida espiritual falsa. O legalismo ou o liberalismo, o falso pietismo, o que Jesus critica é o que os profetas haviam denunciado no passado. Vocês me louvam com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim, porque vocês não permaneceram na palavra. Permanecer na palavra é a mesma coisa de ser obediente. Porque Cristo, ele foi capaz de morrer na cruz para pagar pelos nossos pecados e nos perdoar, porque ele foi o único ser capaz de obedecer completamente a palavra do Criador. Permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Um pouquinho antes, Jesus tinha falado, no capítulo 13, antes desse momento de ceia, ele tinha falado: eu vou ser morto, crucificado, para que se cumpram as Escrituras. Aí o apóstolo Pedro, sempre um homem piedoso, um homem que amava Jesus, falou: Jesus, não seja tão duro contigo mesmo, homem. Jesus olha para Pedro e fala: cala-te, Satanás. Imagina o susto de Pedro vendo isso de Jesus, né? Cala-te, Satanás. E aí Jesus revela que Satanás havia pedido Pedro a ele. Por quê? Cala-te, Satanás. Porque Satanás, como os falsos profetas, o anticristo, eles usam fragmentos da palavra que é a verdade, distorcem a verdade para produzir uma narrativa a qual vai passar uma sensação de justiça à pessoa,
E a partir que ela cria um sistema religioso, bem doutrinado, bonito de se ver, ele começa a criar regras que são contrárias às regras da palavra de Deus e dão cada vez mais passos distantes da pessoa de Deus. Por isso Jesus fala: permaneçam em mim, permaneçam na minha palavra. Pedro falou uma coisa muito verdadeira, muito legítima, amorosa. Não seja duro contigo mesmo. Mas Pedro havia esquecido que Jesus havia ensinado por 3 anos sobre as profecias, sobre como as Escrituras mostravam que era necessário aquele momento. Então Pedro trocou todas as palavras de Cristo por um dado momento, algo que ele julgou ser maior que Cristo. Assim também acontece conosco. Nós devemos ter muito cuidado, meus irmãos, a produzir uma vida religiosa vazia. O que é uma vida religiosa vazia? É justamente quando nós criamos uma opinião e até mesmo regras que vão contra aquilo que está ensinado no texto sagrado. Por exemplo, eu estava sexta-feira ouvindo um podcast do pastor Luiz Saião. Ele e 2 arqueólogos do Instituto Moriá, lá de Israel, Jerusalém, falando sobre as descobertas sobre o período do rei Davi e o rei Salomão. Eles estavam explicando como a arqueologia ajuda a entender o texto sagrado e como as pessoas começam a pegar o texto sagrado e interpretar de maneira totalmente equivocada, sem respeitar quem escreveu, para quem ele escreveu e o sentido que ele escreveu. E elas começam a falar: olha, eu acho que na minha interpretação o texto quer dizer isso. E aí você vai ver vários desvios. Vou dar um exemplo de desvio. Lá no século II, século III, no comecinho da história da igreja, havia um grupo de irmãos, não sei se posso chamar de irmãos, mas havia um grupo religioso que tudo para eles nas escrituras era apenas figura de linguagem, não era verdadeiro, era apenas discurso espiritual. Então, Cantares não era para o marido e para a mulher, era uma figura espiritual. Gênesis não era uma coisa real, era uma coisa assim, uma fábula. Para eles só tinha um texto que era literal, irmão Rosalvo. Sabe qual era o texto? Quando Jesus fala: se a tua mão cortar, se a tua mão fizer você pecar, corte ela. Esse era o único texto literal que eles tinham. Tudo o resto não era. Então eles cortavam literalmente alguns membros do corpo, porque eles acreditavam que a parte do membro do corpo os fazia pecar. Só que essa parte não é literal, mas Jesus está falando que se alguma coisa do seu coração o faz o pecar, fuja. Então, se você tem problema com pornografia, fuja de ficar horas e horas no celular, fuja de ter papos perigosos com pessoas do outro sexo, de palavreados ou meios, ambientes que vão te levar a cair em adultério, a fornicar e coisas semelhantes a essa. É isso. Mas pessoas equipadas de uma falsa visão espiritual, elas se interpretaram do jeito que quiseram, desviaram a palavra e foram para um caminho totalmente de destruição.
Jesus alerta. Versículo 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vocês os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 6, e se alguém não permanece em mim, será lançado fora. O que isso quer dizer? Você vai lembrar da parábola do semeador. Tem 4 respostas que uma pessoa pode dar a Jesus. A primeira, ela pode ouvir até entender, mas Satanás rouba aquela palavra do seu coração e ela continua no seu caminho de perdição. A outra, a semente cai entre os espinhos, aí vem as tribulações da vida, ela fica desanimada e se desvia do caminho do Senhor. A outra cai na pedra, também desanima, vai-se embora, vê as riquezas da vida, tudo isso atrai, ela cai fora. Só a última é a resposta legítima. A pessoa que permaneceu com Cristo. O que isso significa? Que muitas pessoas podem até entrar pela porta da igreja, mas nem todas são de fato da igreja. Como assim, Israel? Muitas pessoas vão experimentar a comunhão, o prazer da vida da igreja de Cristo, mas elas não são de Cristo. Só que ela pode enganar o pastor, ela pode enganar o irmão do seu lado, porém, quando estiver no juízo final, ela não vai conseguir enganar a Deus. E Deus vai lançá-la fora da sua família. Assim como a parábola do joio e do trigo. Deus limpará a sua igreja. Você está dizendo, pastor, que tem gente que não é de Cristo e está participando da igreja? Tá, tem gente que até é membro da igreja, é. Mas é o seguinte, Deus conhece cada coração. Como que a gente sabe que essa pessoa é ou não é de Cristo? Ela cumpre a palavra de Deus, ela observa, ela abre mão da sua opinião em detrimento da palavra de Deus, da orientação da palavra de Deus? Se sim, ok, ela está dando evidências que ela era videira, que ela dá fruto. E que é fruto aqui? Muito bem. Assim como a mangueira não pode dar banana, e assim como o pé de maçã não pode dar laranja, assim também a videira não pode dar figos ou outro tipo de fruto. Se alguém está na palavra e segue a Jesus, ela vai dar fruto de obediência à palavra. Então, se ela é zangada, e a palavra de Deus fala, seja manso, como Jesus é manso, ela fala, Deus, me perdoe, hoje eu pequei contra o Senhor de novo. Eu quase arranquei as orelhas dos meninos da minha casa hoje. Deus do céu, até para o cachorro sobrou. Chutei ele, estava na porta, estava zangado, dei um chute nele. Não aguento. Mas você lembra, eu tenho o Espírito Santo. Espírito Santo, obrigado por morar no meu coração. Deus, eu vou parar aqui, vou orar, vou pedir perdão. Vou lá pedir perdão para a pessoa que eu feri, ofendi. E na próxima vez eu vou construir mecanismos de mansidão. Então, primeiro, eu não vou dar a resposta bate-pronto. Eu vou exercer domínio próprio. Porque domínio próprio é fruto da palavra. Depois, antes de dar uma resposta, eu vou orar. Porque gente de oração é que nem Jesus no Monte das Oliveiras. Ora. Vai falar assim, Pai, se possível, passe esse cálice, mas já que é para encarar ele, me capacite para vencer essa batalha. E depois vai falar com mansidão,
gentileza, porque Jesus era gentil, educado. Jesus não era um cara grosseiro. Jesus não é, na verdade, um homem grosseiro. Ele é gentil. Jesus não dá bom dia a cavalo. Jesus é educado. E quem é educado mostra fruto da palavra. É um exemplo. Temos outros. Outra maneira de permanecer na videira, além da palavra, que nos faz dar fruto, e fruto é igual a obediência à palavra, continua aí a partir dos outros versículos que nos faltam. Dos versículos 8 a 11. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Quer permanecer na videira? Quer ser reconhecido como fruto da videira? Ou ramo da videira? Pois viva o discipulado. O discipulado é outra maneira de permanecer na videira. E olha que legal. Aqui, quem é o professor que está ensinando? Que discípulo significa aluno. Se tem aluno, tem professor. Quem é o professor aqui? Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Deus é o professor. Ele é o agricultor. E Jesus é a videira. Quem nos dá os nutrientes vitais para produzirmos bons frutos? O próprio Deus. É como o João Calvino falava. João Calvino já morreu há séculos atrás, mas foi um homem muito temente a Deus, e ele sempre dizia o seguinte: o homem mau que você vê em mim, nas minhas atitudes, esse sou eu. O jeito que eu nasci. Mas o homem bom que você vê em mim, que as pessoas elogiam na rua, esse não sou eu, é Cristo. Quando nós deixamos Deus cuidar de nossos corações, não como aquela planta brava, venenosa, que se encontra no campo, mas como aquela planta que está no canteiro, bem bonita, bem adubada, regada, podada. Quando nós permitimos que Deus cuide de nós, nós somos nutridos, somos fortalecidos na graça de Deus. Se você nos visitar hoje, preste atenção nessa parte, porque essa é um mistério. Essa aí só quem é crente vai conseguir entender melhor. E é o privilégio de ser de Jesus, é essa. Está aqui. O mistério de permanecer em Cristo está aqui. O crente, o filho de Deus, a filha de Deus, que é cuidado, que é nutrido por Deus, ele não vai sentir o coração pesado por se limitar a fazer certas coisas. Eu lembro quando eu era menino, meus 8, 9 anos de idade, eu estava indo para a escola e um colega meu, amigo meu, um cara que eu tenho consideração demais, só que na época ele não era convertido, nem sei se hoje ele ainda é, mas ele me alcançou na rua, era 1º de abril.
Nossa, eu lembro até hoje, que era 1º de abril, era tarde, 1º de abril, e ele falou, Israel, hoje eu vou para a igreja. Aí eu fiquei todo feliz, né? Rapaz, meu amigo vai para a igreja. Aí eu já estava começando a falar, não, lá a igreja é o seguinte, 9h30, era EBD lá, a escola bíblica é 9h30, é legal, tem sala para nós, é bem legal. Eu fui falando na programação da igreja, aí passou um pouquinho, ele deu risada na minha cara, falou, não, Israel, é mentira, eu não vou para a igreja não, rapaz. Hoje é 1º de abril. Aí eu todo triste. Ele ainda tem a cara de pau de olhar para mim falando, ei, Zé, esse negócio de crente é chato, né? Não pode nem mentir. Aí eu fiquei com aquilo no coração. Falei, rapaz, tão legal é mentir? Aí eu vejo o marido brigando com a mulher, quebrando um pau, a mulher falando, você mentiu para mim, você falou que estava no serviço, mas estava no bar com os amigos. Que mentira é essa boa que está fazendo 2 pessoas brigarem, 2 pessoas que se amam? Bom é falar a verdade, que liberta, que abre o caminho para o perdão, que abre o caminho para a coragem, de aceitar o sofrimento de braço aberto, de falar, ufa Deus, eu ia cair naquele buraco ali, naquele abismo de vida, mas o Senhor me livrou. Por quê? Porque aquele que é cuidado por Deus, discipulado pelo agricultor, pelo nosso Criador, ele tem prazer em tudo que ele recebe de Deus. Ele tem prazer na verdade. Ele não tem prazer na mentira. Porque ele sabe que a mentira, além de ter perna curta, e o pai dela ser o capiroto, que é o diabo, ela machuca pessoas. Ela destrói vidas. Satanás mentiu para Eva. Eva mentiu para Adão, Adão tentou mentir para Deus. Olha a guerra que formou. Jacó mentiu para o seu irmão Esaú. Ficaram brigados por décadas. Se não fosse a intervenção divina, estariam até hoje brigados. A mentira destrói. A fidelidade conjugal é mais difícil para quem não entendeu o propósito do casamento. Porque o casamento, ele é o desfrute, é o jardim de Deus para o homem e para a mulher. Ser virgem é fora da moda. O negócio é ter várias relações. Pega as pesquisas de quantas pessoas destruíram por causa da pornografia, das relações sexuais fora do ambiente de casamento. Quantas doenças sexuais chegaram ao mundo porque pessoas não souberam esperar pelo amado, pela sua amada, que Deus está preparando. Vai nessa. Mas aqueles que estão em Cristo sabem que o gostoso é viver com aquela pessoa que você prometeu até que a morte vos separe. E saber que vocês venceram na vida. Que está deitado na cama de uma pessoa que a ama. Que não quer saber se você ronca, quer saber se você está fedendo ou não. Está ali com você. Que se está na pior, ela está contigo. Se está na melhor, ela está com você também. Olha que coisa boa. Dá até mais prazer de amar desse jeito. As crianças crescem num ambiente seguro. Crescem homens e mulheres fortes. Porque sabem que tem pai e mãe que os amam. Sabem que tem pai e mãe que estão junto até a morte que os separe. Que não é fácil, ninguém está falando que é fácil, mas que é um privilégio a jornada conjugal. E que Deus fortalece em cada dia
a sua casa. Mas só faz isso porque, ao ouvir a voz daquele que o está discipulando, fala: criei homem e mulher para viver um para o outro. O homem tem o prazer na fonte da sua juventude, e a mulher seu adorno, aquela pedra preciosa do seu marido. Onde a sociedade olha para o marido e fala: você ganhou mais que na loteria com a dona Maria lá que você casou, hein? A mulher, rapaz, isso é uma bênção, olha que coisa boa. Permanece na videira. Permanece na videira, porque é nutrido com o amor do Criador. Terminando os versículos, versículo 9: como o Pai me amou, também eu vos amei. Amor, a ideia de amor benevolente, fazer o que é bom, cultivar o que é bom. Um pouco antes do capítulo 13, Jesus falou: o novo mandamento vos entrego, amarás o teu Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, de toda a sua força, e amarás o teu semelhante como a ti mesmo. Porque eu não roubo, porque eu não gosto de ser roubado, passado para trás. Então eu sou honesto. Se eu sou honesto, eu crio uma nação honesta, de juízes honestos, de governantes honestos, de uma sociedade honesta. Se tem gente honesta, se tem menos gastos com segurança pública, mais investimento para a educação. Coisa, você está viajando, maionese? Não. Quem ouve a voz do Pai amoroso vive na sociedade de amor, justiça e alegria. Porque ele termina dizendo: se guardardes meus mandamentos, guardardes, para os jovens de ontem à noite, terel, eles vão saber o que é, eu espero. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Lembra? Israel, o povo de Israel falhou em guardar os mandamentos. Jesus não. Nós podemos nos frustrar com as pessoas, menos com Jesus. Que Jesus não frustra a gente. Essa é a verdade. Verso 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O que é gozo aqui? Alegria. O reino de Deus é a alegria. Qual que é o diferencial do crente? É um povo que se alegra em obedecer. Ele vê os limites colocados pela lei de Deus, não vê isso como uma opressão, mas vê isso como uma libertação. De quem? Lembra de João Calvino? O homem mau que você vê em mim, esse sou eu, o homem bom é Cristo. É isso. Jesus nos liberta do pecado, Jesus nos liberta de nós mesmos que somos maus. Jesus nos liberta do sistema que é o mundo, que produz uma religião vazia, como o de Israel produziu lá atrás, que afasta de Deus e leva à morte. Jesus nos liberta de Satanás. Jesus libertou Pedro de Satanás. Jesus nos liberta de Satanás. Então, para nós, que somos os ramos da videira, é uma alegria cumprir os mandamentos amorosos do Pai amoroso. Não é pesado, é leve, é gostoso. É mais gostoso que ver o seu time ganhar o clássico
contra o seu rival, viu, Jefinho? É mais gostoso que o Flamengo ganhar do Vasco. E o meu Corinthians ganhar do Palmeiras aí. É muito mais gostoso que isso. É uma alegria que não dá para narrar ela. Mas dá para sentir. E dá para transmitir. Por meio de nosso sorriso, por nosso estilo de vida. E por meio da igreja, que é também chamada da noiva de Cristo, a colheita de Deus. O que Jesus está preparando aqui? Discípulos, obedeçam. Obedeçam os meus mandamentos, porque vocês vão conhecer o que é amor e o que é alegria. E vocês vão ser capazes de vencer qualquer oposição sobre vocês. E no final, ainda por cima, serão recompensados pelo Pai Celeste. Tá bom essa proposta para você e para mim? Para mim está mais do que excelente, porque o outro caminho era queimar no fogo do inferno. É para lá que vai ser lançados os ramos que não estão na videira. Gostaria de terminar com 3 desafios, meus queridos, para encerrar nosso tempo aqui. O primeiro desafio: a videira, ela só cresce. Nunca ela para de crescer. É assim que Daniel, o profeta Daniel, falou quando ele profetizou sobre Cristo. A árvore que cresce até os céus. Ou seja, na família de Deus sempre tem espaço para mais um pecador arrependido. Sempre tem mais espaço para mais gente. Porque a palavra de Deus nos ensina que melhor do que começar bem é terminar bem. Não importa o jeito que você vai chegar para Deus, importa o que Deus vai fazer na sua vida. Ou você acha que cada filho de Deus teria capacidade de chegar até Deus? Não tem. Nem tampouco de mudar a própria história, mas Cristo fez isso por nós. Então, se tu tem um receio de dar um passo, uma decisão por Cristo, eu acho que só essa palavra de Jesus, na noite que ele seria traído, de encorajamento para os seus seguidores, que eram os apóstolos, eu acho que ela já é o suficiente para mudar a sua decisão em relação à sua vida aqui na terra e ainda mais a sua vida na eternidade. Tome essa decisão por Cristo e desfrute todas as bênçãos do Pai amoroso. Ah, Israel, mas eu sei que você está falando, esse desafio eu já estou um passinho adiante dele. Muito bem, parabéns. Na semana, quantas vezes você abriu a Bíblia, folheou as páginas dela, gastou tempo para estudar as letras sagradas? Quanto do rosto de Jesus você viu nessa semana ao ler o texto sagrado? A palavra de Deus é um tesouro que jamais se acabará. Nós vamos passar na eternidade descobrindo mais sobre a pessoa maravilhosa de Cristo, do Deus Criador. E isso é importante para estar na videira. Não existe obediência sem conhecimento da palavra de Deus. Nós fazemos muitas coisas, minha gente. Mas de todas elas, a principal é ter tempo com o Pai. Nada substitui o tempo com o Pai. Quando a gente rouba o tempo com o Pai, você vai começar a notar que só coisa ruim vai acontecer na nossa vida. Por quê? Porque a gente começa a querer dar o jeito na vida do nosso jeitinho. E aí não dá certo. Porque a gente não foi criado para isso. Então o desafio é
Pega a sua Bíblia. De madrugada, de noite, o tempo melhor para cada um de nós. Separe esse tempo. Gaste tempo. Às vezes gastar tempo é pegar, que nem aquele aluno vai fazer prova, pegar a Bíblia, ler, grifar, pintar, anotar, bater na porta do pastor e falar: pastor, que negócio esquisito isso aqui. Tem um texto que estou estudando aqui que fala que tem um bicho de 7 chifres, 10 chifres, um chifre fala, outro tem um olho. Que negócio esquisito é esse aqui? Não estou entendendo nada. Isso aí é quando você estuda Daniel ou Apocalipse. Tem sentido. Mas estuda, leia. Permita o Espírito Santo encher o seu coração. Permita o Espírito Santo fortalecer a sua raiz. Permita o Espírito Santo tornar você um homem e mulher cada vez mais forte em Cristo Jesus. O restante é secundário. Terceiro desafio e último. Deus não deu uma bênção para ficar escondida. Deus não deu uma Bíblia para a gente fazer isso aqui nela. Ó, pegou, pôs lá na cômoda lá de casa, escondeu. Não. É para compartilhar. É para o discipulado. É para eu dividir com alguém. Alguém é o meu aluno. Eu sou aluno de uma pessoa e a outra pessoa é meu aluno. Isso é discipulado. Compartilhe as escrituras. Eu tenho dificuldade. Tá bom, tem um tal aí de PGM, né, que o pessoal está fazendo aí. Muito bom, eu gosto. Vai no PGM. Procura alguém do PGM. Quem que é os líderes de PGM, Jefferson? É o Rosal, você, Benézer. Aí, ó, fala para essa turma, gente boa aí, eu quero participar de um pequeno grupo, onde eu ouvir a palavra, vou poder orar, vou poder falar das minhas lutas, dificuldades. É isso. Dê esse passo. Só não fique parado. Só não vai morrer de sequidão, enquanto o agricultor quer cuidar de você. Vamos orar? Vamos ficar de pé e depois o irmão Rosalvo tem alguns avisos para nós. Oremos. Senhor, Pai Celeste, Pai amoroso, nós te agradecemos, porque o Senhor nos revela que Cristo é o grande eu sou, o Deus que se tornou homem, gente como a gente, para nos permitir uma nova vida, a qual nem imaginávamos que poderíamos ter. Que privilégio. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a permanecer em Cristo, a permanecer na videira verdadeira. E diferente do que foi a nação de Israel no passado, que criou várias opiniões e uma tradição totalmente vazia de obediência ao Senhor, que o Senhor nos ajude a desfrutarmos da Tua palavra e criarmos um coração cada vez mais obediente em todos os aspectos da nossa vida. E dessa forma, possamos apresentar frutos e mais frutos ao Senhor. E dessa forma, o seu amor seja testemunhado a pessoas que não ouviram sobre ele, ou que já ouviram, mas estão em dúvida, estão com receio de tomar uma decisão por ti, ó Deus, ou em ti. Ó Deus, nos ajude a falar e testemunhar do amor a essas pessoas, para que elas abram o entendimento e vejam a alegria que é poder obedecer ao Pai amoroso. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.